Bom, eu nasci numa casa de empresários. Meu pai era engenheiro civil e trabalhava muito na área de construção civil. Ele morreu muito cedo, eu tinha 16 anos quando ele morreu, e desde esse início a gente começou uma vida de empreendedor. Já trabalhei com vários tipos de áreas, já trabalhei na área de comércio, indústria, até na área de posto de gasolina, mas sempre trabalhamos também na área de construção civil, e a gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia na nossa cidade. Mas eu tenho um lado que eu sempre me envolvi na área de educação, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e com escolas, com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola e até desenvolvimento comunitário. E eu sei, e eu tenho certeza disso, que uma nação, e principalmente uma cidade, a localidade, só pode mudar em relação à sua vida social, à sua vida econômica, se investir em educação. E eu acredito que a educação do Brasil, e principalmente em Belo Horizonte, precisa melhorar. Precisa criar condições melhores de trabalho, precisa criar um ambiente mais seguro, não somente para as crianças, para os funcionários, mas principalmente para os professores, porque hoje em dia o foco tem sido a escola. A escola tem sido hoje o ambiente mais atacado. Nós temos violência, maus salários, nós temos muitas vezes professores em condições de saúde precárias, trabalhando sob pressão, recebendo pouco e trabalhando demais, uma carga de trabalho muito alta, e o nosso objetivo é melhorar as condições na escola. E a educação pode mudar o caráter, pode fortalecer o caráter das nossas crianças e os nossos adolescentes. Afinal de contas, quem está hoje na escola em Belo Horizonte, amanhã estará governando Belo Horizonte, não é verdade? Um é o Escola Sem Partido, que muitas pessoas não conseguem compreender. Existe um viés político-partidário atacando esse projeto, porque simplesmente ensinar às crianças e principalmente mostrar aos professores os direitos e os deveres. São direitos e deveres constitucionais do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, qual é o problema você dar ciência aos pais, aos alunos, aos professores, aos funcionários, dos direitos e também dos deveres? Mas que deveres? É o dever de que o professor não deve utilizar o tempo dele em sala de aula para tentar promover os seus próprios interesses. O professor está ali para ensinar o conteúdo para o aluno. O professor está ali para aconselhar o aluno sobre a sua vida, sobre a sua formação. Não ficar mobilizando o aluno ou doutrinando o aluno sobre um viés de direita ou de esquerda ou religioso. Afinal de contas, a escola, principalmente pública, o nosso Estado é um Estado laico. Ele não é a favor e nem contra uma religião. Ele não deve se envolver em questões políticos partidárias de um lado ou de outro. O professor deve ter qualidade de poder ensinar, a estrutura, salário, condições de poder dar um bom ensino para a criança, mas ao mesmo tempo o professor tem que incentivar essa criança ao aprendizado. Agora tem um outro projeto que está fazendo diferença também no Brasil, que é o Justiça na Escola, ou chamado PROCEV. O que é isso? Você tem hoje uma criança ou um adolescente numa sala de aula que ele faz um ato de indisciplina. Vamos dizer que ele xinga o professor, que ele briga com o professor, ou briga com um amigo, ou então ele roube um celular, ou então ele quebra uma carteira, um vidro. E o que a escola faz hoje? Dá uma advertência. Então ele faz algo errado, toma advertência. Só que vai chegar um dia que essa criança ou esse adolescente vai criando cada vez mais indisciplina, até um dia ele fazer um ato infracional. E esse tipo de atitude, um ato infracional, vai acabar ocorrendo com que esse menino seja levado a uma delegacia, o promotor público vai estar lá, o conselheiro tutelar vai estar lá, e esse menino pode ser processado, ele vai sofrer talvez até uma pena, e ele pode ser retirado da nossa sociedade e ficar até 3 anos cumprindo uma medida socioeducativa. É isso que nós não queremos. Por quê? Nós queremos trabalhar antes que chegue em ato infracional. Por quê? Você pode trabalhar junto com os pais e junto com as crianças, junto com a escola, que essa criança receba ali na escola medidas de educação, medidas aonde ele não se transforme no infrator. O menino é indisciplinado, ele não é infrator, mas se ele não for disciplinado no início, ele vai acabar virando um menor infrator.
trator, e é isso que nós não queremos. E essa atitude, ou esse projeto de lei, esse programa, está fazendo diferença. A situação hoje que o nosso Estado está passando, ela é caótica. Infelizmente, nos últimos 16 ou 20 anos, a nossa nação foi dividida entre nós e eles. Uma luta de classe, uma luta econômica, é o patrão contra o empregado contra o patrão, o rico contra o pobre, a direita contra a esquerda. Fizeram esse discurso e, infelizmente, dividiram a nossa nação em muito. Nós precisamos, número um, de ter uma pessoa que possa unir a sociedade de novo. Nós precisamos de uma pessoa que não fique atiçando ou aumentando essa disputa de poder. Nós precisamos de uma pessoa que possa trazer todos os viés juntos e negociarem juntos objetivos comuns. Gente, vamos criar um programa de educação para o Estado nos próximos anos. Vamos criar um programa econômico para o nosso Estado para os próximos anos. Eu vejo muitos políticos hoje em dia que só estão preocupados com a próxima eleição. Eu acredito que nós precisamos de uma pessoa hoje que tenha a capacidade de gestão. Alguém que entende sobre eficiência, alguém que tenha a experiência sobre administração. Afinal de contas, o Estado é uma grande empresa. O Estado precisa de pessoas que compreendam realmente como gerir os recursos de forma eficiente. Não ficar gerindo o recurso de uma forma eleitoreira. Não ficar gerindo os recursos simplesmente para mostrar resultados, para poder trazer algum tipo de benefício eleitoral. Nós precisamos de pessoas que não sejam populistas. Nós precisamos de pessoas que não fiquem preocupados no seu mandato, mas sim com o povo. Tirar um pouco o foco do poder político partidário e no foco na população. Não é ser populista, é pensar no futuro. É pensar no futuro de Minas Gerais. É pensar na próxima geração que está chegando. Eu estou candidatando a deputado federal, eu sou pré-candidato a deputado federal, porque eu acredito que duas coisas muito importantes que o Brasil precisa. O Brasil precisa voltar a ter ordem. O Brasil precisa voltar a ter respeito com aquilo que as pessoas acreditam. Olha, eu acredito que você, que é auditor fiscal, pode ter a certeza absoluta que todos nós dependemos do seu trabalho, porque a arrecadação passa muito através de vocês, na fiscalização, no acompanhamento, no aperfeiçoamento da máquina de arrecadar em Belo Horizonte. Eu acredito que precisamos criar melhores condições de trabalho sempre que for possível, em questões de qualificação, de treinamento, mas principalmente em equipamento. O auditor fiscal tem que ter equipamento para poder trabalhar, seja na área de tecnologia, seja na área de comunicação, seja na área de transporte, seja no ambiente de trabalho. Belo Horizonte precisa investir no seu trabalho. Se o auditor fiscal pode melhorar a qualidade da máquina de arrecadação, vai melhorar a qualidade de vida também daquele que arrecada, que é o empresário, que é o morador, o Belo Horizontino, porque ele vai trabalhar e ele vai recolher os seus impostos sabendo que esse dinheiro está sendo bem empregado. Nós estamos fazendo em Belo Horizonte o marco legal da área de ciência, tecnologia e inovação. Queremos que quem arrecada os impostos de ISS na área de ciência, tecnologia e inovação saiba que uma boa parte desse dinheiro que você arrecada seja reinvestido na própria capacitação, na própria qualificação, na própria pesquisa, no desenvolvimento, no fomento, no financiamento de empresas de ciência, tecnologia e inovação. Belo Horizonte pode crescer e pode atrair mais investimentos que, se nós tratarmos com transparência, com eficiência, o dinheiro que vem da área de ciência, tecnologia e inovação, para que seja reinvestido e principalmente atraindo o capital social, econômico e intelectual para Belo Horizonte nessa área. E você que é auditor fiscal, quero deixar você aqui a minha mensagem, que eu acredito que todas as condições de melhoria no seu trabalho, as condições salariais, as condições de direitos adquiridos, eles devem ser melhorados. Agora, os próximos auditores fiscais que estão entrando na carreira, eles precisam ter condições melhores de trabalho aonde for possível, e nós vamos trabalhar para que essa classe
possa fazer grande diferença em Belo Horizonte, não só no trabalho, mas principalmente na colaboração da legislatura e da legislação em Belo Horizonte.